Ah, é porque vocês têm que aceitar, né? Entendi. Ela falou. Rapaz, não entendi nada, mas se você entendeu, tá Ela tudo disse certo. ok. Ela disse ok. O notebook dela travou. Ela disse ok. Ah, entendi. É porque parece que todo mundo tem que aceitar. Aí depois que todo mundo aceita, eles vão e começa a gravar a aula. Eu vou começar a gravar na próxima, quando eu estiver sozinho. Aí todo mundo já vai ter que pedir e aceitar a gravação junto. Mas aí vai aparecer o nome de todo mundo, vocês vão ter que aceitar. O pessoal do Instagram pode procurar seus nomes lá depois. Então, gente, a aula hoje vai ser sobre a parte de análise de óleo lubrificante. Essa é a última parte que a gente trabalha, tá? Não tem mais coisa depois. A gente fala hoje sobre coleta e análise de forma geral. Na próxima aula, deixa eu só abrir aqui o trem para ver para vocês. Na próxima aula é feriado, né? Então não tem aula. É feriado de quê semana que vem? Vocês sabem? É aniversário da cidade. Ah, será que vai ter exposição esse ano? Acho que esse ano não, por causa da pandemia. Tadinho do Daniel, ele deve estar triste que não vai ter festa pra ele cantar. Mas é isso então. Então a gente não tem aula semana que vem. Eu vou passar outro vídeo pra vocês fazerem de comida. Aí depois. Ou vou passar outra coisa. Vou passar uma série pra vocês verem. Vou passar algum vídeo informativo. Aí na outra semana a gente vem e fala sobre. Deixa eu só lembrar sobre o que a gente vai falar na outra semana. A minha memória não tá tão boa assim de cabeça. Oh meu Deus do céu. Então, lubrificação. Joga pra cá pra vocês verem. O Clóvis, no final da aula, você me lembra de anotar seu nome lá na chamada para falar que você veio. Senão você vai ficar com falta. Ó, vamos lá. A gente está aqui hoje, a gente está falando sobre análise de lubrificante e coleta de lubrificante. Na próxima aula, a gente fala especificamente sobre ferrografia quantitativa. Eu vou falar hoje um pouquinho, só que na outra aula a gente vai falar de uma forma mais completa. A gente vai ter uma prova sobre ferrografia quantitativa. E acabou. Vocês estão livres de mim. E livres dessa matéria até semestre que vem. Pera, a prova então, sem ser nessa semana que é feriado, é na outra? Isso. Provavelmente eu já faço essa prova no meio dessa semana mesmo e vai ser aula síncrona, né? Porque a prova eu vou deixar lá no Moodle para vocês fazerem. Então, nossa última vez que a gente vai se ver mesmo é semana que vem. A gente vai dar um tchau e tal. E pronto, vocês estão livres de mim. Então, quem tiver com problema, igual hoje o Paulo teve um problema com a atividade, ele me pediu para reabrir. Vocês têm que ficar atentos para a próxima aula. Tipo assim, quem tiver alguma coisa para fazer ainda, livre de você. Como você... Ah, mas é sempre bom ficar livre das pessoas. Porque significa que vocês estão acabando o ano. Daqui a pouco vocês já vão estar concluindo. Quarto ano acabou. Mas a próxima, eu quero que vocês fiquem bem atentos nos próximos dias à conclusão da matéria, porque assim que eu ver que acabar ali, eu vou dar o tempo da prova, eu vou dar uns 2 dias, aí eu vou entregar o diário. Então vocês têm que ficar atentos, porque se eu entregar o diário e vocês estiverem sem nota, se bem que vocês eu não entrego o diário não, né? É um semestre. Eu estou na dúvida ainda, eu acho que as pedagogas vão me falar. Mas fiquem atentos a esse negócio da data, da atividade, porque eu vou fechar o diário de vocês e depois eu não consigo mais adicionar as notas para quem ficou atrasado. Então, todo mundo aí, até quem não notou nenhum problema, eu sugiro que vá lá na página do Moodle e olhe todas as atividades que estão lá postadas para ver se tem alguma que vocês não fizeram. Certo? Aí, quem tiver com esse problema, me manda um e-mail, meu e-mail está aqui no chat. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fixar a... Não consigo, não. Não consigo fixar comentário aqui no Meet, não. Mas vocês, lá na página do Moodle, Luiz, que chegou aí agora, fique atento a alguma atividade que você possa não ter feito e no final da aula, quem chegou atrasado me avisa para eu colocar a nota lá.
Terceiro min, que é essa página do Moodle. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Eu dei mole com vocês. Nas outras turmas eu coloquei o e-mail aqui. Vou colocar para vocês aqui. Andresa saiu. @ifes.edu.br. Aí, ó, meu e-mail está aqui na primeira página também. Quem tiver qualquer problema de chamada, de atividade, de pedir recuperação, essas coisas assim, me manda um e-mail que eu vou e respondo o e-mail, qualquer coisa do tipo. Também se tiver alguma dúvida, que não quiser tirar dúvidas através dos fóruns da semana, me manda um e-mail pedindo que a gente marque uma reunião no Meet para fazer essa tirada de dúvida, beleza? Vamos lá, gente, começar aqui a aula. Deixa eu fechar minha câmera aqui para não ficar aparecendo para vocês quando vocês forem ver o vídeo no futuro. Mas basicamente a aula hoje vai ser sobre análise de lubrificante. Vocês já ouviram falar sobre isso antes? Esse nome é familiar. Pois é. No caso, análise de lubrificante vai ser uma série de ensaios, muitos ensaios, tipo assim, são vários ensaios que servem para várias coisas, mas todos são englobados no mesmo nome, porque serve para ver se o seu lubrificante ainda está funcionando do jeito que ele foi selecionado para desenvolver. Então, tipo assim, vocês viram nas outras aulas comigo e com o Diego que o seu lubrificante ele vai ter uma viscosidade ideal que vai ser selecionada para o processo, ele vai ter uma pureza ideal, tipo assim, uma quantidade de contaminante ou não, ele vai ter um ponto de fulgor ideal, ele vai ter uma acidez ideal, se ele for mais básico, ele vai ter uma basicidade ideal, se ele, no caso um pH, né, pro pessoal da química, se ele tiver uma cor, vamos colocar assim, se ele for selecionado pela cor, essa cor ela vai precisar se manter dentro de um nível de qualidade, o cheiro, a quantidade de água, entre outras coisas. Tipo, você precisa saber, quando você coloca esse lubrificante para trabalhar ali, para lubrificar o seu sistema, você precisa conferir de tempos em tempos se esse lubrificante está desempenhando, no caso, as funções que ele foi selecionado para desenvolver. Algum de vocês já tem 18 anos e já dirige? Tem, gente? Quem aí tem 18 anos? Eu tenho 18 anos, mas assim, ainda vou tirar minha carteira, né? Cadê Flogão aí? Complicado. Mas só você perguntar quem tem carteira, que dirige, temos aí que, né, comete uns crimes aí, mas faz parte. Eita, então nem vou falar nada, só vou fingir que vocês sabem, então. Mas, o que acontece? Quando a gente dirige, no caso, quem tem pai que dirige também, mãe que dirige, de tempos em tempos, quando você tem o carro, tipo, de 6 em 6 meses, ou de tantos e tantos quilômetros, você precisa trocar o óleo desse carro. E isso é meio que regra, assim, não tem vocês não fazem análise nenhuma antes. Você vai lá, tipo, acho que é de 6 em 6 mil quilômetros, você vai lá e troca o óleo desse carro, de 5 em 5 mil, dependendo do carro. Você não faz nenhuma análise desse lubrificante para ver se você vai ou não precisar trocar. Só que isso é quando a gente está falando de um carro, uma pessoa que tem um carro, então e tipo, pouco lubrificante, no caso, sei lá, são duas latinhas de lubrificante, 2 litrinhos ali, então uma pouca quantidade de lubrificante, não justifica você ir lá, pegar esse lubrificante e ver se ele está com as qualidades de lubrificação dele ainda. Só que quando você está falando, por exemplo, de um monte de caminhão, ou então de uma empresa que tem vários equipamentos que utiliza óleo, você começa a trocar esse lubrificante sem fazer essa análise antes,
pode significar um custo muito alto de empresa mesmo, assim, um custo de produção. Então, a gente começa a falar de análise de lubrificante quando a gente começa a falar de um ambiente industrial. Não faz sentido falar... Tá com algum problema aqui nessa eco recente. Tá tendo muito eco, gente, a ligação aí? Não, pra mim Não. O Mitch tá falando que tá dando muito eco. Que doideira. Beleza, mas se vocês não estão notando, então vamos continuar. Então, a gente fala muito de análise de lubrificante no ambiente que não é o nosso ambiente doméstico, vamos colocar assim. Quando a gente começa a falar de muito óleo mesmo. Então, a gente precisa, às vezes, você ganhar 2 meses de utilização do óleo sem precisar trocar, significa aí uma economia de, sei lá, 30 mil reais. Então, é bastante coisa, entendeu? Não vai ser tipo, você vai chegar pro seu pai e vai falar, ei pai, não troca esse óleo não, vamos fazer uma análise nele antes, entendeu? É uma coisa de maiores custos, vamos colocar assim. E uma das etapas que é muito importante na parte de fazer essa análise de lubrificante é a parte da coleta. Você não pode pegar o óleo numa máquina parada, por exemplo, porque parada há muito tempo. Porque esse óleo que você pega ali no seu cárter ou no seu reservatório de lubrificante, ele precisa ser uma quantidade... eu tava usando o negócio de cabeça para baixo. Agora tá melhor. Você precisa assegurar que essa amostra do seu lubrificante ela vai ser representativa de todo o óleo que está no seu sistema. Então você precisa, se possível, pegar esse óleo no equipamento em trabalho, e se não for possível pegar esse óleo no equipamento em trabalho, você precisa garantir que esse equipamento ele tenha sido desligado recentemente. Geralmente um prazo de tempo que a gente usa é de 2 horas. Esse óleo precisa ser colhido até 2 horas após a parada do seu equipamento. O que poderia acontecer se você pegasse o óleo, por exemplo, que não estava em trabalho? Pode acontecer das suas impurezas elas serem decantadas para o fundo do reservatório. Então, quando você for colher esse lubrificante, em diferentes alturas ali do reservatório, você vai ter quantidades diferentes de impureza. Então, quando você for fazer o seu teste, ele pode parecer mais sujo ou mais limpo do que ele é em trabalho, e você acaba trocando óleo sem precisar. Vamos colocar assim. Outra coisa importante de dizer é que não adianta você fazer uma análise do óleo, porque com uma análise você não consegue saber qual que vai ser a deteriorização, ou deterioração, é uma dessas duas palavras. Você não vai saber como que o seu óleo está funcionando, está sendo contaminado com o tempo. Então, geralmente, você não faz uma análise de óleo, você faz várias análises de óleo durante a vida do seu equipamento, durante o ciclo, no caso, dessa lubrificação. E isso vai ser o seu indicativo de como a sua máquina está trabalhando e como o seu óleo está sendo contaminado. Entenderam? Porque você precisa ter um patamar de tempo, vamos colocar assim. Não adianta pegar só uma vez e depois não pegar mais. Então, você pode estar... Você não vai saber como esse óleo vai estar trabalhando, vamos colocar assim. Outra coisa, quando você coleta esse óleo, você precisa saber qual tipo de lubrificante está sendo utilizado naquele equipamento, quanto tempo tem que ele foi aplicado naquele equipamento, em que peça e componente ele vai entrar em contato, no caso, durante esse ciclo, porque, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente tem uma quantidade de partícula que pode estar trabalhando em cada tipo de equipamento. Então, se você tem, por exemplo, o mesmo óleo entrando em contato com a bomba de engrenagem e com o cilindro, deixa eu ver se tem cilindro aqui, ó, e com o cilindro, por exemplo, você precisa garantir que esse óleo, ele não vai estar, no caso a bomba de engrenagem, ela vai precisar de um óleo mais limpo. Então, você precisa saber que, tipo assim, embora o meu cilindro permita uma sujeira maior,
eu preciso manter sempre esse óleo no meu reservatório com esse nível de sujeira, porque no futuro, tipo assim, no meu ciclo, vamos colocar assim, ele vai entrar em contato com o equipamento que precisa de um óleo mais limpo, então eu preciso que esse óleo seja mantido de uma forma mais limpa. Mas isso foi só um spoiler. Vocês entenderam a importância de coletar o óleo com uma periodicidade de tempo e que esse óleo ele precisa ser representativo do óleo em processo, em trabalho, vamos colocar assim? Entendeu, Ludmille? Acho que sim. Eu acho. Você acha ou ficou meio na dúvida? Não, eu acho que eu entendi, sim. Jordana, entendeu? Você pode repetir, por favor, professor, rapidão. Beleza. Primeira coisa, eu vou tentar não falar tanto, vamos falar um pouco. Primeira coisa, o seu óleo, quando você vai coletar o óleo para fazer análise de lubrificante, você precisa garantir que esse óleo vai ser representativo do processo, do óleo ali dentro do processo. Então, você não pode deixar esse óleo ficar parado, você precisa coletar ele ou em trabalho, ou pouco tempo depois do trabalho. Entendeu? Você não pode coletar esse óleo 20 horas depois de ter parado seu equipamento, porque ele não vai ser representativo. Isso aí eu entendi. Entendeu? Beleza. Quando você vai analisar o seu óleo, vai coletar, você precisa garantir que você sabe qual é o tipo de óleo que você está pegando, qual o tempo que ele foi aplicado, tipo, quanto tempo tem que você colocou esse óleo novo ali no equipamento, e qual tipo de peça que esse óleo está entrando em contato. Beleza? Beleza. E a última coisa é que você não pode pegar esse óleo uma vez só. Você precisa fazer essa análise de lubrificante com uma certa periodicidade para você ter um estudo estatístico sobre como ele está funcionando durante o tempo em trabalho. Entendeu? Entendi. Beleza. Quando a gente faz esse estudo, no caso, essa análise de lubrificante, a gente quer saber algumas coisas. A gente, por exemplo, quer saber como está funcionando a viscosidade desse lubrificante com o tempo. Por quê? Porque essa viscosidade é um dos índices mais importantes que a gente precisa acompanhar durante o trabalho do óleo, porque a gente seleciona o óleo principalmente pela viscosidade, vamos colocar assim, e ele pode acontecer de você ter um aumento ou uma redução com o trabalho. Geralmente acontece a redução da viscosidade por causa de coisas como ou ele entra em contato com óleo menos viscoso, ou está entrando em contato com combustível direto, ou eu adicionei algum aditivo incorreto, mas ele também pode ter um aumento de viscosidade, por exemplo, porque ele entrou em contato com água, porque eu entrei eu completei esse óleo com um lubrificante novo, mais viscoso, ou com lubrificante sintético, que não era compatível com esse lubrificante, entre outras coisas, tipo produtos de oxidação e outras coisas. Eu posso querer saber se esse óleo está entrando em contato com água, que é um dos principais contaminantes e pode fazer crescer fungo, aumentar a viscosidade, corroer, um monte de coisa no meu sistema. Mofo até, ali, está escrito mofo, leveduras, entre outras coisas. Entupimento de filtros, isso já aconteceu comigo de passar com o carro em poça de água muito grande, e depois eu entupi o filtro do carro e eu tive que trocar o filtro por causa disso. Que o óleo entrou em contato com a água e entupiu o filtro de óleo. E eu também posso querer saber se a minha basicidade ou a minha acidez estão sendo alteradas. Por quê? Por exemplo, quando eu trabalho com motor de combustão interna que usa diesel, é muito normal eu ter contato do óleo com esse produto de combustão, que apresenta uma acidez muito alta. Então eu preciso saber se a basicidade desse óleo está sendo mantida, porque se acontece dele ficar muito ácido, eu posso estar expondo, no caso, o meu motor a um produto de corrosão. Posso estar fazendo com que o meu motor corroa em algumas partes. Corroa é certo? Posso fazer com que algumas partes do meu motor
sofram corrosão. Ficou bem mais bonita essa frase desse jeito. Entenderam? Ou eu falei muito rápido, muita coisa? Clóvis, Jennifer. Pode falar, Jennifer. Não, é que eu ia falar que realmente foi muita informação de uma vez, mas eu acho que eu entendi. Eu vou falar mais devagar, então, por via das dúvidas. Ó, eu posso querer controlar, mas vou escolher alguém para fazer um checklist de cada parte. Alice Ambrosino, você é escolhida. Você tá aí? Não quero ser escolhida, não. Ah, você já foi. Depois, na próxima eu escolho outra pessoa. Da próxima, Não! na próxima eu vou escolher o Clóvis. É só você falar, entendi. É fácil. Entendi. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode querer analisar, acompanhando, fazendo a nossa análise de lubrificação, de lubrificante. Primeira coisa que a gente pode querer analisar é a viscosidade. No caso, a viscosidade é uma propriedade importante, porque ela é a propriedade que a gente quer saber do óleo. Assim. Quando a gente seleciona um óleo, a gente geralmente vai selecionar inicialmente pela viscosidade. Então, eu posso escolher acompanhar se esse óleo meu está funcionando ou não, olhando a viscosidade dele. Então, eu vou pegar várias amostras em vários períodos de tempo diferentes e vou ver como essa viscosidade está variando ali. Ó, só falar que vou pedir voluntários, um monte de gente saiu. No caso, se essa viscosidade aumenta, por exemplo, pode ser porque o óleo está entrando em contato com a água, com algum produto insolúvel, ou oxidação, ou quando esse óleo reduziu ali no meu reservatório, eu fui lá e coloquei um óleo mais viscoso. No caso, então, como eu coloquei um óleo mais viscoso, o óleo em geral ali dentro ficou mais viscoso. E também pode acontecer essa viscosidade diminuir. Isso vai acontecer por causa de contato com combustível, com um óleo menos viscoso, ou adição de algum aditivo que possa acontecer de forma incorreta. Entendeu, Alice? Entendi. Massa. Agora vamos, Jordano. Quando acontece contato com água, pode acontecer, eu preciso acompanhar também, tipo, de tempos em tempos, se esse lubrificante ele teve contato com água. Por que eu preciso acompanhar isso? Porque se eu tenho um excesso de água no meu sistema, eu posso ter crescimento de mofo, de fungo, de bactéria, pode ter entupimento de filtro e ainda pode ter um aumento de viscosidade. Então eu preciso de tempo em tempo ver se a quantidade de água no lubrificante ela está dentro de um limite esperado, vamos colocar assim. Entendeu, Jordano? Entendeu? Beleza. Uma coisa que vocês precisam atentar aqui é que colocou aqui que é sempre indesejável. Na verdade, não é sempre indesejável. Se você estiver falando especificamente do fluido de arrefecimento de usinagem, aquele negócio quando você vai fazer tornearia, ali naquele caso a água não é indesejável, mas ela está sempre em emulsão. Então por isso que eu coloquei, é sempre indesejado. Água pura, você pegar o seu lubrificante, encontrar um monte de água ali, é indesejado, porque a água pura, ela sempre vai estar exposta a algum problema como esse que eu falei anteriormente. Show? Outra coisa que é importante acompanhar é o pH desse lubrificante. Claro que tem normas específicas para isso, mas basicamente você vai ver se o seu lubrificante está apresentando a basicidade necessária quando você está tendo algum processo mais ácido, e quando você tem um processo mais básico, você precisa saber se o seu lubrificante está com a acidez correta. É só lembrar daquela escala de pH. Quando você está trabalhando com um ambiente ácido, básico, você precisa garantir se a acidez do seu lubrificante está certa. Então você vai trabalhar com ele abaixo de 7, que é o nível o nível neutro, vamos colocar assim. Quando você está trabalhando num ambiente mais básico, você precisa garantir que o seu lubrificante fique entre 7 e 14. Certo? Certo, Júlia? Certo. Beleza, valeu, gente. Aí a gente tem uma tabela aqui que ela serve, claro que ela é uma tabela bem geral, assim, é uma coisa mais prática,
mas ela serve para gente se orientar, vamos colocar assim. Se eu não conheço aquele processo muito bem e eu preciso fazer uma decisão, tomar uma decisão, eu vou lá e uso essa tabela mais ou menos como indicativo. Quando a gente está falando de viscosidade, a gente trabalha com mais ou menos 10% da viscosidade indicada. Quando essa viscosidade passa de 20%, chega perto dos 20%, já é hora de eu começar a pensar em trocar o lubrificante, certo? Quando começa a chegar em 10%, eu preciso aumentar o período diminuir, no caso, o período de tempo, eu preciso fazer de mais vezes, vamos colocar assim, a análise de lubrificante para eu ver se esse lubrificante está mantendo ali dentro das propriedades. Então, o meu alerta começa mais ou menos quando eu chego em 10% dessa variação, tanto para mais quanto para menos. E o meu alarme mesmo, tipo assim, quando eu começo a pensar em trocar esse lubrificante, vai ser quando ele vai chegando perto do 20% de variação, certo? A água, você tem indicativos. Por exemplo, quando eu estou chegando em 150 até 400 ppm, tipo, partes por milhão de água no meu lubrificante, eu preciso ver se eu estou tendo algum problema de vedação, se eu estou tendo alguma fonte de contaminação, de onde, aliás, eu estou tendo, mas eu preciso saber onde é que vem de onde que está vindo essa contaminação, mas assim, é mais uma verificação. Quando eu chego em 800, eu já começo a pensar em formas de eliminar essa água. Eu preciso eliminar ela de qualquer jeito do meu sistema, porque eu já estou tendo algum perigo de danificação no meu sistema. Só para verificar, para falar da acidez. Luiz, você entendeu? Luiz Chinelli. Oi, Entendeu? entendi. Certeza? Uhum. Beleza, então. Para acidez e basicidade, eu preciso garantir, se no caso da acidez, se a minha acidez aumenta 2 níveis, tipo 2 índices ali no pH, eu preciso saber de onde que está acontecendo essa oxidação, o que está acontecendo. E a basicidade, eu vario quando eu tenho 50% dessa variação de basicidade. Show? Só um segundo, gente. Voltei. Outra coisa importante, gente, é a gente saber a contagem de partícula no seu lubrificante, no caso. Por quê? Como eu estava falando, cada parte, cada componente do meu sistema, de diferentes sistemas, ele vai ter uma contaminação permitida, no caso, porque eu vou ter, no caso, frestas, alguma parte, o meu óleo precisa fluir ali dentro. Se eu tiver com óleo muito sujo, pode acontecer de ter algum entupimento ou alguma coisa do tipo corrosão, abrasão, entre outras coisas. Fala, Alice. Não, a Alice não quer falar. Beleza. Então, eu tenho uma norma específica que é a ISO 4406, que ela indica para cada componente qual tipo de partícula eu vou trabalhar. Então, por essa norma, claro que eu não preciso usar essa norma, eu posso escolher, dependendo do meu sistema, eu posso escolher o método de trabalho. Mas, basicamente, essa norma ela vai monitorar 3 tamanhos de partícula, que vai ser micrômetros, 5 micrômetros, não sei como vocês falam, gente, como o professor de vocês ensinaram, mas eu falo micrômetros, mas tem gente que fala micrometros. Eu acho que micrômetros é mais certo, mas eu tenho maneira de falar micrômetros, entendeu? Mas beleza, mas eu monitoro quantas partículas eu vou ter acima de 4 micrômetros por ml, acima de 6 micrômetros por ml e acima de 14 micrômetros por ml. E o resultado o código, no caso, desse ensaio, ele vai ser representado nessa ordem. Primeiro o de 4, depois o de 6, depois o de 14.
acima, no caso. Ele vai ser representado por código, só que esse código ele não vai ter uma ligação direta com a quantidade de partículas, mas eu vou ter micrômetros é a unidade de medida. É isso mesmo, eu sei que eu estou falando errado, é mania mesmo, mas o certo é micrômetros, é igual milímetros, mas tudo bem, vocês absorvem isso aí, gente, que eu tenho mania. Mas, basicamente, você vai ter o código, e esse código ele vai indicar a quantidade de partículas que eu vou ter por ml. Então, tipo assim, se eu tiver entre 1.3 e 2.5, no caso para baixo, 2.4 micrômetros por partículas de mais de 4 micrômetros por ml, eu vou utilizar o código 8. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Deu para entender, pelo menos eu descobri que esse negócio que a gente estudou de micrômetros serve para alguma coisa. Serve sim, serve para muita coisa, na verdade. Quando você... Outra coisa, só para adicionar um negócio aqui, quando você estuda rugosidade, o micrômetro também é muito utilizado. Micrômetros é muito utilizado. Então, para falar de rugosidade relativa, rugosidade específica e um monte de coisa, essa unidade é muito usada. Porque às vezes você precisa saber como que vai ser seu atrito ali no seu sistema. Mas basicamente é o seguinte, quando você vai ter mais de, ou até aqui no caso, até incluindo, vamos colocar, você usa o código que está na frente. Então se eu tiver de 1.3 até 2.5, eu vou utilizar o código 8. Se for partículas de mais de 4 micrômetros e menos de 6 micrômetros, eu vou utilizar a primeira fileira, no caso, o primeiro número para colocar. Se for acima de 6, eu vou utilizar o segundo. Se for acima de 14, eu vou utilizar o terceiro. Entenderam? Entendeu, Fernanda? Entendi, eu espero. Isso. Aí, quanto mais... Fala, Júlio. Eu não entendi direito essa parte que você falou dos micrômetros. Você pode repetir, por favor? Beleza. O seguinte, quando você... Um dos ensaios que é muito interessante você ter é a de contagem de partícula, que é a ferrografia quantitativa. É a análise de contagem de partícula, na verdade. Ferrografia é um específico para a parte de ferro. Mas é a mesma coisa. Basicamente, você vai pegar a sua amostra de óleo e vai colocar naquele... esqueci agora da química. Aquele... É tipo um espelho de relógio, mas não é espelho de relógio. É onde você coloca a gelatina para fazer o ensaio de bactéria. Lembra aí, gente? Vocês que fazem esse negócio de química e biologia. É microscópio? Não, deixa eu colocar aqui. É vidraria de química. Tá, é vidraria. Vidraria de laboratório. É aquele redondinho, né? É aquele... Deixa eu mostrar aqui. É o que coloca... Ó, eu usava muito esse vidro de relógio. Só... Ih, o negócio é em francês, hein? Chique. É aquele que é um... É tipo um cinzeirinho. Eu esqueci o nome daquele trem. Enfim, não muda muito, o nome não muda muita coisa, não. Mas é basicamente uma lâmina, né? Que você vai colocar o seu lubrificante, a quantidade certa do seu ensaio, e você vai colocar no microscópio e vai contar o número de células, certo? O número de partículas. Aí você vai contar pelo tamanho. No microscópio, principalmente quando a gente usa o computador, você tem uma escalinha ali que você consegue ver o tamanho da sua partícula utilizando o microscópio normal. Aí você vai ver quantas partículas eu vou ter acima de 4 micrômetros, vou ver quantas partículas eu vou ter acima de 6 micrômetros e quantas partículas eu vou ter acima de 14 micrômetros. Contando mesmo, você pega ali, conta suas partículas ali com sua escalinha e fala, ó, eu tenho 21 partículas com mais de 4 micrômetros, eu tenho 21 partículas com mais de 6 micrômetros e tenho 21 partículas com mais de 14 micrômetros.
Foi um ensaio muito preciso que eu inventei agora, só para saber como vai ser esse seu código. Deixa eu calar a boca do cachorro aqui. Voltei. Então, eu falei que eu tenho 21 partículas de todos esses tamanhos. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha tabela e vou ver. De 20 até 40, eu vou utilizar o código 12. Como eu tenho 21 partículas de todos esses tamanhos aqui, de todas essas escalas aqui, o meu óleo vai ter o código ISO aqui no momento de 12, 12, 12. Entendeu, Ludmilla? Ludmilla? Deixa eu ver aqui. Entendeu? Aham, agora entendi melhor. Obrigada. Beleza. E o que acontece? Quando você tem o seu código, tipo assim, eu fui lá, mandei o cara do laboratório fazer, e eu vou ver agora como que é a minha planta e se esse óleo está atendendo a minha planta ou se eu preciso filtrar ele para deixar ele com esse nível mais baixo. Aí eu vou ver o que eu tenho na minha planta. Eu tenho uma servoválvula. Eu tenho a parte do controle da minha servoválvula. Aí eu vou ver. Eu tenho que, na minha tabela lá da minha norma, eu sei que eu preciso manter esse óleo como 16, 14 e 11. Mas o meu óleo é 12, 12, 12. Então, eu já sei que eu não posso utilizar esse óleo que eu estou trabalhando, do jeito que ele está, para trabalhar com controle de servoválvula. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso filtrar esse óleo para depois utilizar. Só que se eu estivesse utilizando, por exemplo, uma bomba de engrenagem, eu poderia utilizar um óleo com código 19, 17, 14. Então, o meu óleo que eu fiz a minha análise, que é 12, 12, 12, ele vai poder ser utilizado tranquilamente com a bomba de engrenagem. Ele não vai precisar passar por uma filtragem. Beleza? Beleza ou não tá beleza, gente? Tá, beleza. Show? E é isso. Tipo, no futuro vocês vão ver sobre filtragem de óleo. No caso, o filtro vai passar primeiro a maiores partículas para tirar, depois a média, depois cada filtro vai ter a telinha dele, no caso, a trama dele, de um tamanho. E a gente vai passando o óleo por vários filtros até ficar no tamanho certinho para ser utilizado com um componente do meu sistema. Outra coisa legal que a gente pode utilizar é a espectrometria, que ela usa plasma para saber qual que é o metal, certo? De pelo menos, no caso, 8 micrômetros para cima, qual é o metal que está presente ali. Por que isso é importante saber? Porque quando eu faço a espectrometria no meu óleo, eu posso saber qual tipo de metal está presente ali, posso saber se está tendo algum metal com contaminante, ou com contaminante não, algum metal tóxico para o usuário, alguma coisa do tipo. Eu posso saber, se for no caso um metal que está dentro do meu sistema ali, eu posso saber de onde está vindo essa abrasão ou esse desgaste, certo? Tipo assim, eu estou vendo que tem a presença de... Eu ia falar ouro, mas ninguém usa ouro. Ninguém usa um sistema com ouro no mundo, assim. Da mecânica, pelo menos não, que a gente é pobre, né? Mas, tipo assim, tô tendo contaminante de titânio. Eu tô tendo partículas de titânio presente no meu óleo. Aí eu posso saber, eu só tenho titânio em tal válvula lá de cima de tal setor do meu problema. Aí eu sei que o desgaste está acontecendo lá naquela parte do seu sistema. Então eu consigo fazer, só sabendo o tipo de metal que está no meu óleo usado, eu posso saber de onde está vindo o desgaste ou a contaminação do meu sistema. Outra coisa que eu posso saber, através desse tipo de problema, é o seguinte, eu tenho silício. Aparecendo algum composto de silício na minha análise de lubrificante. E eu não tenho silício em nenhuma parte do meu problema ali, no caso do meu sistema mecânico que eu estou trabalhando. Então, esse silício, ele pode ter vindo pelo ar, por exemplo, tipo alguma areia, alguma coisa que está entrando em contato com o meu sistema, ou eu posso saber que o meu aditivo não está funcionando bem com o meu sistema. Então, ele está
Ele está formando alguma coisa ali que está fazendo com que eu tenha contaminação de silício no meu sistema. Então é interessante também, além de saber o tamanho, o formato do seu contaminante, muitas vezes pode ser legal saber também o que é esse contaminante, tipo, qual metal, qual origem, no caso, dessa contaminação. Entenderam? Entendeu, Pedro? Pedro Henrique. Entendeu ou não entendeu? Sim. Beleza. Alguém não entendeu, gente? Ninguém não? Beleza. Uma coisa que é importante também saber, aqui a gente destaca, é que é preciso saber com o tempo também qual tipo de metal está aparecendo ali no sistema. Então, novamente, a análise de lubrificante, ela precisa ser feita de uma forma sistêmica. Ela precisa ser feita de tempos em tempos, para eu saber o que está acontecendo e quando está acontecendo também. Porque, às vezes, eu tenho um problema pontual no meu sistema e eu consigo pegar esse problema antes que ele vire um problema de verdade, assim, antes que ele vire um defeito, uma falha, vamos colocar assim, eu consigo pegar e resolver antes de eu ter esse prejuízo, vamos colocar assim. Outra forma que a gente pode trabalhar também é utilizando o infravermelho, que ele vai ser utilizado para saber quando eu tenho contaminação de água, fuligem, entre outras coisas, no meu sistema. Último ensaio maior, assim, antes de encerrar, é a ferrografia analítica. Ela vai ser feita no microscópio, né? E ela vai servir para analisar qual tipo de problema eu estou tendo ali pelo formato da partícula. No caso aqui, eu posso saber se a partícula está sofrendo esfoliação, arrastamento, abrasão. Eu posso saber se eu estou tendo alguma fibra de pano, alumínio, bronze, entre outras coisas. Eu pego e faço como se fosse uma micrografia. Vocês já tiveram ensaios ou ciência dos materiais? Ciência dos materiais a gente teve sim. Vocês viram essas figurinhas de micrografia lá? E vimos, eu não lembro. Porque só, tipo assim, isso aqui é uma perlita. Como é o formato da perlita? Como é a perlita no microscópio? Ah, tá. A gente viu, tipo, uns desenhos ilustrativos, assim. Isso. Mas, esses desenhos ilustrativos, geralmente quando eu lavo essa matéria, eu fazia mais desenho ilustrativo também. Mas quando a gente vai no laboratório, faz a micrografia, tipo, de lixar, polir e tal, ela tem um formato mais ou menos parecido. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente pega as partículas e coloca no microscópio, dá para saber pelo formato da partícula e pela cor, entre outras coisas, qual tipo de problema eu estou tendo no meu sistema. E aqui, por exemplo, igual fibra de pano. Onde entraria fibra? O que causaria a entrada de fibra de pano no meu sistema? Por exemplo, seria erro de usuário, não, gente. É um erro de usuário, mas tipo assim, no caso, a gente poderia responsabilizar, por exemplo, um operador. Essa palavra que eu queria falar. Pode ser um erro de operação que está fazendo com que a fibra de pano entre em contato com o meu lubrificante. Então, a ferrografia, ela pode servir muitas vezes para saber a origem do meu problema e qual é o problema também. Entenderam? E através disso, vocês podem fazer uma análise quase quantitativa dessa análise do lubrificante. Claro que é um ensaio que precisa de uma pessoa muito especializada para fazer isso. Como nas micrografias. Você precisa de um técnico especialista para saber analisar aquela micrografia para falar o que está acontecendo com o meu material. Aqui também eu preciso ter uma pessoa que sabe bastante do processo e do procedimento para fazer essa análise. Então é um ensaio um pouco mais caro e mais lento. Às vezes eu preciso quando eu peço para fazer uma análise ferrográfica, eu preciso considerar esse tempo aí para saber o meu resultado. Só para encerrar aqui, gente, a gente tem outros ensaios que também é utilizado, que é bastante utilizado, só que só às vezes, assim, vai depender muito do processo para saber
quando eu vou precisar utilizar um desses. Então, eu posso fazer uma análise de lubrificante analisando o índice de viscosidade, e isso vai ser utilizado quando eu tenho um processo que varia muito de temperatura. Então, eu preciso saber como a minha temperatura, como a minha viscosidade vai estar variando com a minha temperatura ao longo do processo. Outra coisa que eu posso fazer é a ferrografia quantitativa. Então, além de saber o formato e as coisas, tipo, e os problemas, no caso do meu sistema, eu quero saber o quanto está acontecendo. Então, tipo, está acontecendo abrasão, mas está acontecendo em tal quantidade, em tal período de tempo. Isso é outra coisa que pode acontecer também, que é um ensaio bem legal, dos próximos capítulos. Eu posso querer saber o ponto de fulgor do meu óleo, certo? Para ver se esse óleo vai pegar fogo ali em algum momento do meu processo. Eu posso querer saber se ele está mais ou menos corrosivo com o tempo, e eu posso também utilizar a densidade. E a densidade é uma forma rápida de ver se eu estou tendo ou não uma contaminação por metal ou outro material pesado no meu sistema. Porque se eu pego o óleo limpo e num copo, por exemplo, eu sei qual é o volume dele. Eu vou lá e peso, eu sei qual é a densidade desse material. Se eu pegar esse mesmo óleo usado e pesar e dar uma densidade diferente, eu sei que está acontecendo ou entrada de corrosivos mais pesados, e se acontecer, no caso de deixar dessa densidade diminuir, eu posso saber se está entrando, por exemplo, água ou outro tipo de contaminação. Então, dependendo do tempo que eu tenho para fazer a minha análise, eu posso ter a densidade como sendo uma boa forma de análise de lubrificante. Tudo certo, gente? Vou voltar minha cara aqui para vocês verem. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Qualquer pessoa que tenha dúvida, fale agora, ou cale-se até eu colocar o fórum lá no Moodle. E era isso. Vocês podem almoçar se vocês quiserem. Valeu, professor. Então, boa semana pra vocês. Bem mais bom feriado. Boa semana aí. Até a próxima. Até. Beijão. Um abraço. Ô, professor, só para confirmar, o senhor tinha dito que depois do feriado, né, a aula seguinte ao feriado, a gente teria uma atividade, né, uma prova? É do outro feriado. O feriado é no dia 20, né? Isso. Aí no dia 27 eu dou uma aula e no dia 4 vocês fazem uma prova. Ah, tá. Show? Ok, obrigada. Boa semana. Vocês também. Deixa eu encerrar o trem aqui.